Gente maravilhosa, muita felicidade no seu coração. Que Jesus nos abençoe. Eu fiz 4 quilômetros só. São 2 horas da tarde, está um sol maravilhoso. Graças a Deus, nós temos um dia de vida, né? Que possamos ficar nessa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, eu abri a Bíblia, veio aqui Jeremias. Então, Jeremias capítulo 10. Israel não deve confiar nos ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor pronunciou acerca de vós, casa de Israel. Isto diz o Senhor: não imiteis os costumes das nações. Não temais os sinais do céu, como temem os gentios. Porque as leis dos povos são vãs. A mão de um artista corta um madeiro do bosque, trabalhando como um machado. Adorna-o com prata e com ouro, com pregos e marteladas. Une-os para não desconjuntar. Estas estátuas assemelham-se à palmeira e não falam. Tomam-nas e levam-nas de uma parte para outra, porque não podem andar. Não as temas, pois não podem fazer mal nem bem. Gente querida, eu vou falar porque está na Bíblia. Se eu não falar, eu prefiro sofrer o castigo, a revide dos homens do que de Deus, né? Mas Deus está mandando falar sobre a idolatria de imagens. Esse aqui é o assunto. Então, eu não quero abordar pessoas que são de outras religiões. Eu vou falar para quem é cristão. Quem não é cristão, faça o favor de desligar o vídeo. Veja uma outra coisa, né? Para você não se ofender. E escute o que você quiser escutar, né? Todo mundo tem a sua liberdade. Para quem é cristão e da Bíblia, no caso, as imagens, elas são feitas por artistas, mãos humanas, e elas não têm boca para falar. E as imagens são carregadas de um lado para o outro por pessoas. E aqui em Jeremias, o profeta, ele está falando que Deus ele está falando para não imitar esses costumes que foram colocados nas religiões. Porque as religiões, elas pegam os costumes de outros povos, né? No caso, as leis são vãs. Não serve para nada essas leis desses povos aí, tá falando. Tá? Nós temos que viver na lei de Jesus, na graça. E a fazer a nossa fé para Deus. Não desviar a nossa fé para imagens, ídolos. Imagens feitas por mãos humanas. Tá? Porque os artistas, eles trabalham, adornam, né? E são estátuas. Não falam, não podem andar. Então tem aquela história da Bíblia que o rei mandou eles adorarem na imagem, né? E as pessoas, poucos se recusaram, né? Uns 3, né? Então eles se recusaram, eles falaram, nós não vamos adorar a imagem. Mas até hoje em dia as pessoas preferem, ao invés de abrirem a Bíblia e falarem do reino de Deus, as pessoas preferem cultuar as imagens. Em primeiro lugar, isso está errado, em primeiro lugar vem Jesus e o reino de Deus. Em primeiro lugar não é imagem, né? E tem muita gente que está desvirtuada. A pessoa, ela, em vez de falar, meu coração, para Deus, eu vou trabalhar a minha vida, a minha fé. Não, ela fala, não, eu confio na imagem, né? Então tem essa idolatria. A gente a idolatria, ela não é agradável a Deus. E a gente está vendo tantos sinais dos tempos, né?
a gente fica, porque a gente não sabe, porque muitos estão na ignorância, né? Mas tem muita coisa acontecendo e a gente fala, meu Deus, será que Jesus já está voltando? Né? Porque é nuvem disso, nuvem daquilo, acontece isso, morre um monte de gente, é doença. Você fica assim. Então, essa leitura, ela se tratou de Israel. Essa Bíblia não deve confiar nos ídolos. O nosso Deus se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente querida, espero que ninguém se ofenda, porque essa aqui é a profecia, né? E o que é, né? A verdade, ela prevalece. Não adianta a gente querer impor uma vontade de outros povos, de outras pessoas. Na hora vai prevalecer hoje, amanhã, depois de amanhã. Daqui a um mês, começa a haver uns negócios estranhos, umas maldições, outro já morreu, a outra tá doente. Tem um negócio também absurdo que acontece, a gente não sabe, né? Hoje tem tanta coisa estranha que não se explica. Então, né? Tá falando aqui, o que tá falando é o que está falando. Que ninguém se ofenda, tá bom? E fiquemos com nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem, no caso, é a gente procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus, adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. Ele vive e reina para sempre. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Todo poder, honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo.